Perdão, irmão, 25:17. 25:17. Todos encontraram? Diga glória a Deus. O texto vai dizer assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito? Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda? Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, cansado, afadigado, e não temeu a Deus? Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Vírgula, não te esqueças. Não te esqueça de quê? De apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça disso. É um recado que Deus está dando para o povo. Quando vocês entrarem, possuir a terra, vocês não podem esquecer de um detalhe: de acabar com a raça, de apagar a memória de Amaleque. Que povo é esse que Deus está com raiva deles, Amaleque? Que tribo é essa que Deus mandou Israel apagar da memória? É sobre isso que nós vamos compartilhar com vocês. E Deus ainda frisa: não te esqueças. Irmãos, se vocês conhecem um pouco da história ali do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, vocês vão perceber uma coisa. A Bíblia frisa no capítulo 12, cerca de 600 mil só homens. Só homens, fora crianças e mulheres. Historiadores dizem que chega a cerca de 3 milhões a 3 milhões e meio de pessoas saindo do Egito, caminho do deserto para entrar na terra que Deus tinha prometido. Desse montante, apenas 2 entram na terra prometida: Josué e Calebe. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso muito pouco. E ao analisar algumas coisas que fizeram com que as pessoas que tinham a promessa de Deus e ficaram fora dela, a gente vai perceber no trajeto, na caminhada, um povo que perseguiu ardentemente, ferozmente, violentamente o povo de Israel na jornada até a terra. Esse povo chamado os amalequitas, inimigos terríveis do povo de Deus. Qual era a característica dos amalequitas? A característica do povo de Amaleque era atacar no meio do povo que caminhava os que estavam cansados. Eles tinham uma estratégia. Eles pegavam só os idosos e os cansados, aqueles que se afadigavam. O texto diz isso: lembra-te, verso 17, do que fez Amaleque com vocês no caminho quando saía do Egito. Como veio ao encontro no caminho, atacou na retaguarda. A característica deles era de pegar quem andava no fundo. A característica dos amalequitas era atacar aqueles que estavam na retaguarda, aqueles que estavam atrás, aqueles que se distanciavam do bando, aqueles que cansavam, aqueles que desanimavam, aqueles que desistiam. Era presa fácil para Amaleque. E aqui já vai o primeiro recado de Deus: nós não podemos desfalecer, nem afadigar, nem desanimar e nem cansar, porque o nosso cansaço
vai fazer nós diminuirmos a pegada, e ao afastar do rebanho, vamos nos tornar presa fácil para Amaleque. Amaleque ficava na espreita e percebia no meio daquela grande multidão quem estava se distanciando, quem estava cansado, quem já estava meio desanimado. Ele ia lá e pegava e destruía. E assim foi destruindo muitos e muitos do povo de Israel. O inimigo tem uma estratégia, irmão. O inimigo pega aqueles e desanimados e que se afasta do rebanho. Nós vamos tratar de Amaleque aqui como algo. Amaleque como um sentimento espiritual, como um ataque espiritual ao povo de Deus, que chega. Nós vamos tratar de Amaleque como um inimigo que nos alcança, principalmente quando nós estamos num estado de cansaço. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tome cuidado quando você se sentir muito cansado. Não deixe que o cansaço desanime a sua alma, porque senão você vai se tornar presa fácil para Amaleque te pegar. Foi por isso que muitos não entraram na terra, porque se cansaram pelo caminho. Foi por isso. Amaleque ataca os cansados, os que ficam para trás. Porque a característica de gente que se cansa, separa, perde o temor, cedem ao sistema, se conforma com o que a vida oferece. Gente cansada tem a característica de ir se afastando aos poucos. Gente cansada dá desculpas do cansaço e vão se afastando aos poucos. Cansaço não é pecado, mas o cansaço é uma arma na mão de Amaleque. Ele ataca os cansados. O inimigo nesse tempo está querendo atacar aqueles que estão entregando os pontos. O cansaço não é pecado, mas é uma característica da nossa carne. É a carne que sente. E o cansaço, a tribo de Amaleque, ela representa, ela tem uma ligação, ela representa uma espécie de oportunista, um fruto. Ou a tribo de Amaleque, ela gera isso, esse cansaço espiritual. Não é nem às vezes físico, é espiritual, para que nos tornemos presa fácil. Portanto, Amaleque aqui representa esse fruto carnal, esse inimigo que ataca quando nós nos cansamos. E isso é mais interior do que exterior. Esse inimigo lá na vida do povo de Israel era realmente uma tribo. Em nós é esse sentimento de desistência, de desânimo. Esse Amaleque, ele é mais interno do que externo na nossa vida. Não sei se você está me compreendendo. Esse espírito de Amaleque. Eu poderia dar um tema para essa mensagem, vencendo o espírito de Amaleque, vamos supor, para você entender melhor. Nós estamos tratando aqui de um espírito. Historicamente era uma tribo que atacava os filhos de Israel lá. Hoje é um espírito, é um fruto carnal, gerador de desânimo, de cansaço, para nos tornarmos presa fácil e desistir do reino, da caminhada da fé. Quem me entende aqui, dá glória a Deus. Então, posto isso, para que o entendimento dos irmãos fique aqui comigo, nós temos que ter uma decisão, extirpar esse negócio. Se isso é um sentimento carnal, que gera fruto na carne, um desânimo, um cansaço, nós temos que extirpar de vez. E a ordem de Deus para com Amaleque é que esse negócio tem que ser eliminado.
O recado de Deus foi bem dado. Olha, quando vocês estiverem na terra, possuírem a terra, lembra do que Amaleque fez com vocês. Ou seja, para nós hoje, lembra do que a carne faz com você ou fez com você. Porque quando você estiver na terra, na promessa, na bênção de Deus, lembra. Crucifique esse sentimento, crucifique esse espírito maligno, esse desejo carnal, essa concupiscência do desânimo, do cansaço, crucifica isso, mata isso, porque se isso persistir, você não vai conseguir. Então lembre-se do que foi feito com você anteriormente, chegando lá você mata, extirpa, acaba com isso. Sabe por quê? Porque carne não converte. Isso aqui não converte, ó. Carne tem que morrer. Amaleque tem que morrer. Então a ordem foi dada. E aí eu quero meditar no texto que está em Êxodo capítulo 17 com vocês, sobre a experiência de Moisés lá no deserto, junto com Josué, a experiência que ele teve com Amaleque. Êxodo 17. Como vencer Amaleque então? Vamos lá em Êxodo capítulo de número 17. Eu preciso da sua atenção, porque Deus hoje vai dar uma chave de libertação na sua vida hoje aqui nessa noite. Capítulo 17 do livro do Êxodo, verso de número 8. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: então, Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram muito pesadas, por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Quando Amaleque atacou então o povo, Moisés deu uma ordem para Josué. Josué já era o substituto. Josué faria parte dessa geração que entraria na terra. Veja bem. Amaleque então atacou o povo de Israel. O que Moisés fez? Moisés falou assim: Josué, vai para a guerra. Josué saiu com os homens e foi para a guerra. E ele disse: eu vou ficar aqui com o meu cajado na mão e vou para o monte. E eu vou ficar aqui e você vai para a guerra. E ele foi junto com Arão, os sacerdotes, e Ur. Chegando lá, a Bíblia diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué lá no campo de batalha vencia Amaleque. Quando ele cansava a mão, que abaixava a mão, Amaleque vencia e prevalecia contra Josué. Interessante. Moisés levantava a mão, o povo de Deus vencia. Quando ele cansava, abaixava a mão, o povo de Deus perdia para Amaleque. Então o que Arão e Ur fez? Pegou uma pedra, calçou Moisés por baixo e cada um segurou uma mão. Um ficou de um lado segurando uma mão e o outro segurou a outra. Então eles pegaram nessa mão, segurou aqui, e o outro pegou aqui e ficou aqui. E as mãos de Moisés não abaixaram, e a Bíblia diz que Josué venceu a guerra e desbaratou Amaleque. Luiz Hermínio chama isso de sacerdotes da retaguarda.
Irmãos, para vencermos esse espírito de Amaleque, nós precisamos ter ao nosso lado gente que anda na nossa retaguarda. Josué foi na ponta. Josué era o mais novo dentre eles, era a próxima geração. Josué então, com todo o seu vigor, com toda a sua força para a guerra, foi debaixo da orientação de Moisés, mas aqui atrás, no suporte, na intercessão, na oração, com o cajado na mão, tinha sacerdotes de retaguarda, tinha gente atrás, e a oração, a mão levantada, aqui, essa mão levantada de Moisés, é uma tipologia do Cristo na cruz. O Cristo na cruz de mãos levantadas, te dá a vitória quando você entra nas batalhas. Então, o Moisés agora está aqui na retaguarda junto com Arão e Ur. E o povo foi desbaratado porque Josué enfrentou a guerra. Então precisamos ter essa nossa retaguarda de intercessores, de oração. Isso é isso que nos dá vitória contra o espírito de Amaleque. Isso fala de equipe. E eu fiquei pensando sobre isso, meu, que nós precisamos ter gente ao nosso lado. Nós temos uma tendência de querer resolver nossos problemas sozinhos, somos orgulhosos às vezes em alguns casos. E a gente precisa ter pessoas, a gente precisa acreditar em gente. Mesmo que você tenha sido decepcionado, irmão, com algumas pessoas, você não pode perder a esperança nas pessoas. E eu quero dizer uma coisa, que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não entendem o que é estar numa retaguarda. Nós vivemos uma época em que pessoas são mais bajuladores do que ajudadores. E na época, e na hora do confronto, os bajuladores não aguentam. Então quem não guarda a nossa retaguarda, não são ajudadores, são bajuladores. Eles manifestam os dons do Espírito, mas não conquistam o reino. Você não precisa apenas manifestar os dons do Espírito. Você precisa, além de manifestar dons do Espírito, você precisa ser um conquistador. E tem gente que não tem fibra de conquistador, desanima, cansa, fica para trás do rebanho. E Amaleque o traga. Tem muita gente sendo tragado na pandemia. Por quê? Porque cansou, fadigou, ficou para trás. O espírito do cansaço, do desânimo, da carne abraçou. E ele já era, perdeu a fé. Foi para as rodas da cervejada. Foi para a gandaia do churrasco. Né? O camarada às vezes não está nem na igreja, mas está numa pinga, numa cachaça doida. E era crente. Mas por quê? Cansou, perdeu o passo. Ficou para trás, o espírito do cansaço, esse fruto carnal, esse desejo carnal, abraçou, Amaleque o tragou e tirou da caminhada, da vitória, da jornada. É por isso que só entrou 2 na terra da promessa, os outros tudo foi ficando. Amaleque foi abraçando, foi pegando, foi tomando, um foi ficando pelo meio do deserto, cansado, fadigado, é assim. Gente que até manifestou os dons, mas não manifestou um espírito de conquista. Então a composição para vencer o Amaleque aqui é assim. É geracional, em primeiro lugar. Arão, Ur, Moisés e Josué. É uma composição geracional. Atravessa as gerações. Eu tenho que entender Moisés como libertador, Arão e Ur como os mais velhos e Josué como o mais novo. Vai ter época que o mais novo vai ter que ir. E você que é a figura do libertador, o Moisés, vai ter que ficar na retaguarda. Isso aqui fala de intercessão, isso aqui fala de adoração, isso aqui fala de proclamação. Quando eu posso ouvir um glória a Deus? Entenda que nessa luta contra a nossa carne, contra esse espírito de Amaleque, é de geração em geração. Essa luta é constante. Segundo, só é vencida essa luta quando temos um pai espiritual de mãos levantadas.
Você só pode vencer essa luta contra o espírito de Amaleque quando você tem um pai espiritual de mãos levantadas na sua direção. Se você é daquele que não tem paternidade espiritual, você vai ser presa fácil para Amaleque. Olha como foi vencido o espírito de Amaleque. O Moisés, na espécie de pai espiritual, enviou o filho Josué para a frente de batalha, mas ele ficou de mãos levantadas. Tem alguém, irmão, que está levantando a mão lá para frente da sua casa? Se você tem alguém assim, eu declaro, irmão, que sobre essa igreja, as minhas mãos estão levantadas. Você pode ir, porque você vai vencer. Porque você pode ir convicto que vai ter alguém de mãos levantadas para você vencer lá na ponta da linha. Tenha consciência de que você só vence se você reconhecer e tiver um pai geracional de mãos levantadas para o seu lado. Paternidade espiritual. Terceiro, se nós somos pais espirituais de alguém, só podemos enviar se estivermos dispostos a chorar e a orar e a levantar as mãos por eles. Você não pode enviar ninguém para o campo de batalha se você não estiver disposto a ficar na intercessão por ele. Eu não envio você se eu não estiver convicto que eu tenho que te cobrir de oração. Por isso que eu fico com medo dessas pessoas que saem para tudo quanto é lado, e vai para tudo quanto é ambiente, e pisa o pé em tudo quanto é lugar, e ninguém está sabendo. Cuidado. Amaleque você só vence se você tiver convicto, consciência. Tem gente no monte, tem gente na intercessão, tem pai espiritual. Quem me mandou para cá é minha cobertura, quem me mandou para cá é minha paternidade. Ele está orando uma hora dessa, por isso que eu estou vencendo, porque se a mão dele abaixar eu perco. Como que você ousa sair? Ou como você ousa enviar alguém e não levanta a mão por ele? Quem está me entendendo aqui, irmão? Se eu sou pai espiritual, eu tenho responsabilidade de chorar por você. Se você é pai espiritual de alguém na fé, você tem responsabilidade de levantar as mãos por ele. Ou então você não gera ninguém. Se você não está disposto a levantar as mãos por alguém, não gere. Não dê vida. Não traga o mundo espiritual da fé. Quarto, não faça nada se não houver alguém. Se você souber que não tem alguém na brecha por você. Não faça nada no reino. Não faça obra nenhuma se não houver ninguém de mãos levantadas por você. Não trabalhe para Deus. Não faça nada. Não pregue, não vai para canto nenhum. Não vai para batalha nenhuma. Se você não souber que tem alguém de mãos levantadas por você. Eu admiro gente que vai para frente da batalha. Sozinho, na cara e na coragem, espírito de rebelião terrível, vai, porque eu sou de Deus, o negócio comigo é eu e Deus. Rapaz, não faz isso não. Não faça isso não. Pastor, teve uma vez que eu perguntei para um pastor, pastor, quem é a sua cobertura, quem te abençoa? Quem é seu pastor, tal? Falou, a minha cobertura é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei, parabéns. Você deve ser o quarto homem da Trindade. O quarto homem da fornalha, só pode ser você. Rapaz, nunca vi tanta prepotência, tanta ignorância junto.
Nós precisamos ter a revelação de que nós não vencemos esse espírito de cansaço, esse espírito de Amaleque que nos afronta, que nos pega na espreita, que pega os nossos filhos, nossos idosos, gente que cansou, gente que desanimou. Esse espírito que está em volta de nós não vamos vencer se não houver pessoas na nossa retaguarda, irmãos. Tem gente que abre igreja. Irmão, fechou um monte de igreja na pandemia. Isso é bonito? Não é bonito, não, isso é feio. Fechou um monte. Mas por quê? Porque eles estavam abrindo sem nenhuma cobertura. Eles estavam abrindo achando que é um supermercado. Viu uma portinha, um salãozinho, abriu e colocou gente dentro. E agora? As pessoas desanimaram, fugiram. Amaleque pegou, a igreja acabou. Cansaram? No meio do caminho pararam? Amaleque abraçou. Não conquistaram promessa nenhuma, não conquistaram vitória nenhuma. Será que Deus se agrada disso? Deus não se agrada de gente que vai sem direção, sem cobertura, sem nada, não. Você tem que ter uma convicção no seu coração que tem gente de mãos levantadas na direção da sua família, da sua casa. Você tem que saber que você tem paz espiritual, que levanta as mãos na sua direção, e é por causa disso que você vence a guerra. Você não vence a guerra sozinho, não. Se as mãos do seu pai espiritual abaixar, você perde. Então a guerra não é só sua, a vitória é de você que foi guerrear, mas a vitória também é daquele que está lá de mãos levantadas por você. Por último, estabeleça um propósito de unidade. Para vencer Amaleque, estabeleça um propósito de unidade. Qual é o modelo do propósito de unidade estabelecido aqui? É o modelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Arão, Hur e Moisés. Intercessão, adoração e proclamação. Moisés é esse espectro de libertador, de proclamador do Cristo, o libertador. Arão e Hur como os mais velhos, aquela espécie da paternidade, da intercessão, da oração segura. Eu vou segurar os seus braços, Moisés, que eu estou percebendo que lá embaixo eles estão perdendo. Coloca uma pedra aqui, segura, vamos manter você nessa posição, que aí a vitória é nossa. Irmão, tem hora que o seu líder cansa. Tem hora que o seu líder chora. Tem hora que os braços do seu líder abaixam. Mas cadê você, Arão? Cadê você, Hur? Para calçar com uma pedra por baixo, colocar um negócio resistente e falar: não, cansou, eu estou aqui para te ajudar. Segura as suas mãos levantadas, porque é isso que vai determinar a nossa vitória. Onde você está quando os braços do seu líder abaixam? Estabeleça um propósito de unidade no modelo da Trindade. Deus sempre trabalhou no modelo da Trindade. Deus sempre trabalhou no modelo triuno. Isso aqui é um modelo. Eu vou citar algumas coisas aqui só para nós concluirmos a palavra. Você vai perceber que só se vence Amaleque assim: na intercessão, na adoração e na proclamação. Exemplo. Você vê um dos salmos de Davi, porque Davi escolheu 3 famílias. 3, eu estou falando de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia trabalha nesse contexto. Você vai perceber que Davi escolhe 3, lá em 1 Crônicas, no capítulo 16 e verso 8. Lá é um cântico de vitória, de ações de graças. Esse cântico é repetido no Salmo de número 105.
O Salmo 105 vai dizer assim: louvai ao Senhor, adoração. Invocai o seu nome, intercessão. Fazei conhecidos os seus feitos, proclamação. Quando Davi vai estabelecer as 3 famílias, Jedutum, Emã e Asaf. Jedutum tem a conotação da proclamação dos decretos através da adoração. Ele vai proclamar o amor, a lei em forma de cântico, os decretos divinos. Jedutum tem essa ideia. A ideia do nome de Jedutum é esse, do elogio às leis divinas, dessa proclamação das leis divinas. Emã vai falar de uma espécie de adoração pela fé. Emã, a família de Emã tem esse caráter da intercessão pela fé através da adoração. E Asaf tem a ver com a adoração. Asaf foi a liderança principal. O Asaf tem mais a ver com o tributo. Jedutum, o elogio, o proclamar dos decretos. Emã, uma adoração cheia de fé. E o Asaf, uma adoração de tributos a Deus. Então tem a ver com a intercessão através da adoração, tem a ver com a proclamação dos feitos de Deus na vida de Israel pelo Jedutum, e tem a ver também com o Asaf, o tributo a Deus, adoração. Então sempre nesse tripé, essas 3 famílias. Então quando ele vai descrever o Salmo 105, ele disse: olha, louvai ao Senhor, ou seja, deem graças ao Senhor. Alguma tradução diz: deem graças ao Senhor. Você acha o Salmo 105 para mim e coloca no telão. Salmo de número 105. Se achar naquela versão que começa louvai ao Senhor, é melhor. Mas se não, pode encontrar nessa versão deem graças ao Senhor. Deem graças fala de adoração. Invocai o seu nome. Fala de intercessão. Fazei conhecidos seus feitos, fala de proclamação. É assim que se vence o espírito de Amaleque. Conseguiu? Mas para que nós não terminemos a nossa reflexão no Antigo Testamento, Jesus estabeleceu esse princípio. Jesus Cristo, ao chegar, estabelece esse princípio. Jesus vai chamar os discípulos, e dentre os discípulos ele chama 3: Pedro, Tiago e João. Ele trabalha também dentro dessa dinâmica do céu, desses sacerdotes de retaguarda que revela a intercessão, que revela a proclamação e que revela a adoração. Olha lá, louvai ao Senhor, adoração. Invocai o seu nome, intercessão. Fazei conhecidas as suas obras entre o povo, proclamação. Se você for ler o salmo todo, você vai ver toda essa dinâmica, toda essa tônica de adoração, intercessão, proclamação. Adoração, intercessão, proclamação. Adoração, intercessão, proclamação. Era o que Moisés e Ur estavam fazendo, intercedendo, proclamando e adorando a Deus. E no final, e lá na ponta da guerra, Josué vencendo. Quando tem alguém na retaguarda, adorando, intercedendo, proclamando os feitos de Deus, tem gente vencendo, tem gente vencendo, tem gente vencendo, tem igreja vencendo. Quando tem um povo, quando tem sacerdotes da retaguarda, quando tem pais espirituais de mãos levantadas, intercedendo, adorando e proclamando, tem gente vencendo. Levanta a mão para você receber essa palavra. Tem gente vencendo, tem gente vencendo, tem gente vencendo. Você não vence Amaleque sozinho de qualquer jeito lá não. Ficando na sua casa, cansado para lá, não. O Amaleque vai te pegar lá deitado no sofá, se você ficar.
O espírito do Amaleque vai pegar você deitado lá na sua cama, no seu sofá. O que é que foi, irmão? Cansaço, varão, pastor. Mas varão, o que é? Cansaço, pastor. O espírito do Amaleque está montado. O Amaleque está perto da sua casa. Ai, fadiga. Estou cheio de tudo isso. E vai dando um passo para trás. E vai ficando. E o povo está indo rumo à promessa. E você, ai, que agonia. Ai, fadiga. E o Amaleque montado. Mas é trabalho, né, pastor? Não cansei, trabalho, porque muito tarde, tudo bem, arrume a desculpa que você quiser, mas cada desculpa que você dá é um passo que você dá atrás, e um passo que você dá atrás, o Amaleque está chegando, e você está ficando, e a promessa está mais distante de você, aí você não vai vencer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus sempre nesse tripé do estabelecimento de um propósito de unidade. Jesus também estabeleceu esse princípio. Jesus, Tiago e João. Você sabe quem foi Pedro? O pregador do primeiro culto, proclamador. Você sabe quem foi Tiago? Vai ler a história de Tiago. Tiago morreu pela igreja. Tiago foi o intercessor. Tiago não arredou. A história conta que Tiago morreu e não arredou o pé. Era uma espécie de intercessor da igreja primitiva. É o Tiago. Sabe quem foi João? Que colocava. Vem aqui, Jefinho. Jesus estava, Jefinho. Assim você é João. Vem aqui. Tem Covid não, né? Eu também não. Sabe como é que João ficava, Jefinho? Aqui, ó. Jesus aqui, João com a cabecinha no peito de Jesus. João era aquele cara que estava ali adorando o mestre. Tranquilo, escutando os mistérios, porque quem encosta o ouvido no peito do mestre, escuta o coração de Jesus. Pedro, o pregador do primeiro sermão, 3.000 pessoas converteram, o proclamador. Tiago, aquele homem que estava disposto a morrer, orando, resistindo na intercessão. João, a adoração, aquele que teve as cartas, a revelação. O João estava disposto a ficar nos braços de Jesus. Deixa que todo mundo para lá e para cá, e o João está aqui, eu deito no colo do mestre, meu coração no ombro de Jesus e me aquieto. Nós precisamos dessas características para vencer o Amaleque: intercessão, proclamação e adoração a Ele. Senão você não vence, meu irmão. Se você não destruir Amaleque, Amaleque te destrói. Segundo Samuel. De número 8, você vai ver qual é a intenção de Amaleque. Não é só te destruir não, além de te destruir, arranca a tua coroa. Saul, o primeiro rei de Israel, teve chance de acabar com Amaleque de uma vez por todas. Deus, através do profeta Samuel, chamou Saul, falou: Saul, vai lá, acaba, elimina da face da terra Amaleque, com tudo, com o rei, com o gado, tudo. Saul foi lá, guerreou, pegou o rei, trouxe um gado gordo, trouxe umas ovelhas bonitas, colocou no pasto e deixou lá berrando. Bé, bé, bé. E o rei lá, o rei Agag. Aí o Samuel, o profeta, chegou. Uai, rapaz, eu falei para você matar tudo. E esse mugido, e esse berro das ovelhas e do gado que eu estou escutando aí é o quê? Nós trouxemos para sacrificar ao Senhor.
vai a revelação para você. Deus não aceita sacrifício da carne, do cansaço, da fadiga, dos nossos labores, daquilo que a gente inventa. Deus não aceita sacrifício de carne. Sabe por quê? Porque Amaleque é carne, representa essa carnalidade, representa esse fruto carnal que eu estou falando. Deus não aceita sacrifício de Amaleque. Deus não aceita. O gado de lá era para morrer, o rei também era para morrer. Sabe o que Samuel falou para Saul? Saul, seu reino acabou hoje. Era para você. Tem mais prazer o Senhor em sacrifício de animais do que se obedeça o Senhor? Melhor é obedecer do que sacrificar a Saul. Aí sabe o que aconteceu com Saul? Saul foi para a guerra, perdeu a guerra, chegou lá ele mesmo, deitou sobre a sua espada. Ele mesmo morte. Mas nesse momento teve um amalequita que chegou e tomou sua coroa. Vou ler o texto para vocês verem. 2 Samuel 1:8 é o último texto que eu leio. Todo mundo firme aí, dá um glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso de número 8. Olha que texto, irmão, fortíssimo. Não, 2 Samuel 1:8, desculpa, 2 Samuel 1, do 1 ao 8, vamos ler tudo, para você entender, porque esse texto vai dar a entender que foi o amalequita que matou Saul, mas não foi ele não. O próprio Saul se suicida, mas ele quer tirar proveito para poder ganhar um espaço com o outro rei, o Davi, aí ele se arrebenta, quer ver? Na mão de Davi o amalequita se dá mal, mas veja bem, Saul se entregou a isso e aconteceu. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando os dois, estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram. Saul também, Jonatas, o seu filho, morreu. Disse Davi ao moço que lhe dava essas notícias: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então disse o moço, portador da notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e disse: eis-me aqui. Eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim, mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me sobre ele e matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa. Irmão, se você não matar o Amaleque vai tentar se promover em cima da sua morte e tomar sua coroa. Não foi o amalequita que matou Saul. Saul se lançou sobre a espada, mas ele tentou se promover com o novo rei. E aí pegou a coroa de rei e foi levar para o outro. Chegou com a coroa na mão. A Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Sabe por que o povo não entrou na terra da promessa? Muito, a maioria. Porque cansou, porque afadigou, ficou para trás, deu vazão para esse sentimento carnal, desejo da nossa carne que quer dormir, deitar, comer e beber, e aí ficou. Chegando ele diante de Davi, olha como é que se faz com a amalequita aqui, ó.
Verso 11. Ele disse assim, no verso 10, né? Tomei a coroa que trazia na cabeça, o bracelete, e os trouxe aqui para o meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes, e o rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até o entardecer por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias, de onde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse, como não temestes estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos seus soldados, moços, e disse-lhe, vem, lança sobre este homem que o feriu, de sorte que este morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque na tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Davi acabou com o cara. Com esse espírito de amalequita não se brinca, irmão. Não dá vazão para os seus desejos, para sua carne, não. Senão você vai morrer e vai perder a tua coroa. Está pensando que a vida cristã, a caminhada cristã é brincadeira? Cansa, mas nós não podemos ser vencidos pelo cansaço. A trajetória de Israel no deserto até a terra prometida é a mesma trajetória da igreja até a novos céus e nova terra. A trajetória de Israel para a terra prometida é a trajetória da igreja para o novo céu e nova terra. Deus tem uma Canaã espiritual para você alcançar. Cuidado com o cansaço, porque o cansaço pode não ser pecado, mas ele é uma oportunidade para você ficar para trás. Vai ter dias que você não vai querer, vai ter dia que a sua carne vai pedir para ficar, vai ter dias que você não vai ter vontade de orar, vai ter hora que você não vai querer jejuar, vai ter hora que você não vai querer ler a Bíblia, mas você vai ler a si mesmo. Estou cansado desse negócio de ofertar, dizimar e não ver nada, mas vou fazer assim, sabe por quê? Porque eu não vou ser vencido por esse cansaço, por essa fadiga, eu estou pronto. Vai ter dia que você não vai querer nem vir ao culto, mas vai chegar e vai vir. Sabe por quê? Você sabe que nesse lugar, para vencer Amaleque, é necessário estar debaixo de intercessão, de proclamação e de adoração. Pedro proclamou, Tiago intercedeu, João adorou. Gedutum proclamou os decretos através da música. Emã intercedeu cheio de fé através das canções. Asaf tributou louvores ao Senhor. Moisés proclamou os decretos divinos. Arão e Ur intercedeu. Josué venceu a guerra. Essa palavra é para nós aqui hoje. Quer vencer esse cansaço? Jesus disse 11:28 de Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando mesmo cansado você dá um passo, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, a Bíblia diz que ele voltará. A Bíblia diz que ele voltará. Voltará com júbilo, trazendo seus feixes, aleluia. Sai andando, sai chorando enquanto semeia. Voltará com os molhos, com os braços cheios, os feixes na mão, dando risada, sorrindo, porque não deu vazão para o cansaço. Talvez você veio hoje cansado, mas está aqui hoje, e sobre a tua vontade, desejo e fé de acompanhar o arraial,
de congregar, de vir, mesmo depois de uma jornada de trabalho, num tempo penoso, num tempo difícil como esse da pandemia. Você está de máscara, cansado, difícil para respirar, mas você está aqui. Tem promessa de Deus para a sua vida. Tem bênção de Deus descendo do alto para a sua casa. Tem mãos levantadas na sua direção. Alabarabacei. O Espírito de Deus me autoriza a profetizar na sua vida. Você não vai perder a sua coroa, você não vai perder a entrada na terra, você não